Graças e paz, meus irmãos. Que alegria para mim estar compartilhando um pouco da palavra do Senhor. É uma palavra que é dele, não é minha, então é mais prazeroso ainda. Convido os amados a abrirem suas Bíblias no livro de 2 Reis, no capítulo número 5. Enquanto os irmãos vão abrindo, a gente, como sabe, como o próprio diácono Ivandro falou, é um mês separado para a gente falar sobre missões na IPB. Então, a pregação dessa noite vai ser voltada para este tema especificamente, e eu gostaria de fazer essa leitura de maneira alternada com os irmãos, se possível. Vai estar na projeção aí também, então eu vou ler os versos ímpares e os irmãos peço que leiam os versos pares. Se puderem se colocar de pé, em referência à palavra do Senhor também. 2 Reis, capítulo número 5, do verso 1 ao verso número 15, que assim diz a palavra do Senhor. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Disse a ela a sua senhora: tomara que o meu senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo chegando aqui esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-á de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se tivesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Amém? Vamos ter a leitura até aqui, vamos ter um momento de oração. Santo Deus, poderoso Pai, obrigado, Senhor, por este momento que estamos aqui para aprender de Ti,
para meditar na Tua palavra, que o Senhor possa me usar, Senhor, nessa noite para falar ao coração de cada um, Senhor, e a falar ao meu coração mesmo também, e que essa palavra, Senhor, seja para a Tua glória e para o Teu louvor, e que os irmãos estejam com os corações inclinados a Te ouvir atentamente, Pai. Te peço que o Senhor nos dê sabedoria, nos ajude e abençoe toda essa ministração da Tua palavra. É isso que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Missões. É um tema muito abrangente quando eu comecei a pensar sobre isso. E eu vou destacar esse sermão em alguns pontos, mas o princípio que eu vou tratar nessa noite é o Deus que usa pessoas comuns e coisas que parecem pequenas para cumprir os seus propósitos. Esse texto é, pelo menos assim, para mim, é um texto muito marcante. Eu fiz recentemente um devocional sobre ele, e ele me chamou muita atenção porque uma das maiores pregações, talvez, do Velho Testamento foi falada somente com uma frase, que foi da própria serva, né, da esposa de Naamã. E na minha cabeça eu fiquei pensando, quando eu falei com o pastor sobre essa responsabilidade que eu poderia trazer nessa noite a palavra, me chamou a atenção justamente isso, que pouco se fala nessa grande missão que foi feita da serva da esposa de Naamã. E às vezes a gente considera missões de maneira muito abrangente. A gente acha que as maiores coisas são os missionários que são enviados para longe, viagens, evangelizações, grandes projetos e pessoas que se dedicam integralmente ao campo missionário. Mas será que a missão de Deus acontece somente através daquilo que parece grande aos nossos olhos? Eu me peguei refletindo sobre essa pergunta para tomar base sobre o sermão, que justamente muitas vezes a gente pensa sobre isso, que às vezes a maior missão é ir para outro país, é pregar em um campo missionário, é ser chamado para ser missionário na nossa igreja, mas dia a dia cada um faz sua missão. Dia a dia nós somos legados a fazer algo diferente para que o nome do Senhor seja evangelizado e seja cada vez mais conhecido. Então aqui a gente tem um contraste. Primeiro ponto, eu vou falar um pouco sobre esse grande contraste que existia, né? Naamã, que era um grande homem bem reconhecido, ele era comandante do exército da Síria, homem poderoso, respeitado, como a Bíblia vai falar no primeiro verso, homem conceituado. Mas, apesar de tudo, ele havia alguma coisa que lhe barrava, que era a sua lepra. Ele tinha talvez tudo que o ser humano gostaria de ter, poder, dinheiro, fama, mas ele tinha uma grande coisa que lhe perseguia, que era a sua lepra. Sabia que estava com os dias contados. E a gente tem outro contraste, a gente tem esse como grande personagem, talvez, nesse momento, mas a gente tem uma menininha que era pequena, que foi levada cativa, que foi feita prisioneira do próprio Naamã, mas que deu a maior palavra de salvação que aquele homem poderia ouvir. Então a gente vai falar um pouco sobre isso essa noite, meus irmãos. E eu vou pedir que os irmãos deixem sua Bíblia aberta, que constantemente a gente vai voltar para alguns versículos. Mas a primeira situação que a gente percebe é quando a serva de Naamã, da esposa de Naamã, fala no verso de número 5. Na verdade, o verso de número 3. Quem dera que o meu Senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Essa pequena frase, uma atitude que parecia muito pequena, mostra que Deus ele usa situações pequenas do dia a dia para fazer grandes milagres, para cumprir os seus grandes propósitos. A história nos mostra que Deus usa pessoas comuns, que talvez foram rejeitadas pelos homens, que talvez foram feitas até prisioneiras. Me recordo muito de uma das pregações que o pastor Érico trouxe sobre os moravianos, faz um tempo já, mas aquilo ficou marcado, e também eu já ouvi falar um pouco mais sobre eles. Em uma das situações, eles foram evangelizar e queriam evangelizar a ilha, presos que estavam lá. E ele citou, né, que o dono da ilha só falou que só poderiam ir se fossem feitos prisioneiros, se fossem feitos escravos. E 2 homens aceitaram esse grande privilégio de ir pregar a palavra do Senhor, mas se tornar prisioneiros daquele senhor. E eu me pego me perguntando como a gente se depara com situações como essa, de que talvez tem situações sim que são muito grandes de se fazerem conhecido o nome do Senhor, mas também tem situações pequenas que às vezes a gente desperdiça no nosso dia a dia. Então, o primeiro ponto dessa pregação é que Deus usa pessoas comuns. E eu acho que é o principal ponto que a gente precisa tratar.
A gente precisa entender que o próprio Deus, ele separa cada um de nós para, em determinados momentos específicos, nos dar a missão de pregar o Evangelho. Seja no eu vou citar meus exemplos, né? Mas seja na minha universidade, seja no meu trabalho, seja na minha vizinhança, cada um tem aqui uma missão. E em uma das pregações que papai me falou lá, quando ele estava fazendo o CTM, foi que um dos pastores disse: aproveite a sua geografia. E eu achei muito massa quando eu fiquei me perguntando, né, por que aproveitar a geografia? É justamente por isso. Porque em cada canto que você está, você tem a oportunidade de fazer diferente, de fazer missões. Então a gente precisa olhar para esse cenário, entender que a gente sim, mesmo que às vezes se ache incapaz, que mesmo que se ache talvez impossibilitado de pregar, ou por vergonha, ou por timidez, ou como o próprio Moisés falou, né, que ele era gago, que ele tinha dificuldades, que era pesado de línguas, que a gente se torne submisso e entenda que somos apenas instrumentos e podemos ser usados a qualquer momento para fazer aquilo que o Senhor quer. E para mim, mexeu muito essa história comigo, porque eu nunca tinha reparado que foi pela frase da menina que tudo aconteceu. Quando justamente o próprio Deus usou a frase que a menina falou: tomara que o meu Senhor estivesse em Samaria. Não foi nem eu estava vendo um estudo sobre isso também, que ele fala que não foi nem aquela palavra de grande profetização de que, você vai ser curada, você vai ser isso. Ele: tomara que o meu Senhor estivesse lá, para que tivesse encontro ao homem de Deus. E, a partir disso, motivou a esposa na verdade, a serva da esposa de Naamã a falar com a esposa de Naamã, que isso chegou no próprio Naamã, que isso chegou no rei, que depois do rei chega no profeta. E a gente pensa que, às vezes, hoje, eu soltando uma simples frase como Jesus te ama, nada vai acontecer. Mas talvez eu falar um Jesus te ama hoje, amanhã o irmão conta para outro, e chega em outro, e talvez aquela quinta pessoa que vai escutar aquela frase fale: caramba, o Deus, Jesus Cristo me ama. E eu tenho a oportunidade de, talvez hoje, plantar. Eu falo muito isso em oração, quando a gente vai orar pelas crianças, né? Que a gente está jogando uma pequena sementinha quando vai pregar, quando vai estar no departamento infantil, mas dia a dia a gente também está jogando pequenas sementinhas na vida das pessoas, que talvez a gente não venha colher, mas que no devido tempo Deus dará o seu fruto. Então que a gente continue perseverando, acima de tudo, entendendo que Deus sim usa pessoas que parecem comuns para fazer os seus grandes propósitos. E eis aqui a primeira verdade: Deus não precisa de pessoas extraordinárias ou capacitadas para realizar sua obra. Ele usa as pessoas que estão mais dispostas a ser fiéis. A gente precisa entender isso, meus irmãos. Muitas vezes a gente acha que para pregar o evangelho, e eu não é um demérito, né? Tem pessoas que são chamadas assim a pregar o evangelho, que são chamadas a estudarem, fazer graduações, pós-graduações, mas Deus chama as pessoas que escolhem ser fiéis a Ele. E cada um tem a sua missão, como eu falei no início, que a gente precisa entender que a nossa vida é dedicada para o Senhor. E que seja um pequeno fruto que você plante hoje, no devido tempo o Senhor pode dar o fruto da forma como Ele quer. Então, como ensinava Martinho Lutero ao tratar da vocação cristã, Deus chama para servi-lo justamente nas responsabilidades ordinárias da nossa vida. O ordinário é muito importante, meus irmãos. O extraordinário é maravilhoso quando acontece e a gente fica, talvez, enche mais os nossos olhos quando o extraordinário acontece. Mas o ordinário é a nossa maior missão de pregar, porque é justamente no dia a dia que se encontra pessoas que muitas vezes não ouviram falar do Senhor, ou que talvez já ouviram, mas que estão com seus corações dormindo ainda. E a partir de uma pequena frase pode ser despertado uma grande conversão. Como assim foi na vida de Naamã, como assim tenho certeza que isso se estendeu a toda a sua família, por ver tão grande milagre que o Senhor operou. E o segundo ponto dessa pregação, eu falei que justamente no início, né, que Deus usa pessoas comuns, mas também Deus usa as pequenas atitudes. E por isso que eu falei no início que uma pequena palavra hoje de motivação para uma pessoa pode ser transformada numa conversão lá na frente. A pequena frase que a menina falou desencadeou uma grande sequência de acontecimentos. Primeiro, ele foi falar com a esposa de Naamã, foi falar com o Naamã, né, seu esposo. Segundo,
Naamã procura o rei. Terceiro, o rei envia uma carta a Eliseu. E quarto, o próprio Naamã vai de encontro ao profeta. Então a gente vê que um acontecimento de uma frase gerou toda uma mobilização daquela família e daquele reino para acontecer aquela. Uma pequena palavra participa de uma história muito maior. Enfim, a soberania de Deus, ele justamente vai estar nesses meios. Ele atua em cada parte que a gente ache pequena ou também que a gente ache grande. Nem sempre conseguimos enxergar a dimensão daquilo que Deus pode fazer através de uma pequena atitude. Mas nós podemos enxergar o resultado. Mas isso não significa que Deus não esteja trabalhando. Muitas vezes a gente não vê nosso resultado imediato. Muitas vezes a gente está aqui, a gente prega uma palavra a um coração, a gente vê que aquela pessoa está necessitada, mas a gente quer que seja imediata, que tenha efeito de sorrisal, de tomar ação e na mesma hora ser curado. E muitas vezes não é assim que acontece. Mas uma das coisas que eu me peguei pensando sobre isso foi o que John Piper falou certa vez, que é uma grande loucura desprezar o dia das coisas pequenas. Pois geralmente é assim que Deus começa as suas grandes obras, com coisas pequenas. Então que a gente entenda que talvez às vezes a gente se menospreza demais, achando que não somos capacitados ou que não estamos aqui nessa posição de púlpito, de onde a gente está com a função de pregar a palavra. A gente acha que só porque não somos chamados a serem pastor ou talvez um missionário do Senhor, não temos essa capacidade. Mas Deus, justamente como eu falei, Ele usa os seus servos para fazer a sua obra da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer e do jeito que Ele preparou tudo. Como também é uma pregação, e eu falei até com o pastor sobre isso, se necessariamente precisava ser voltado a SAF, que está aqui nessa noite, eu destaquei ainda um ponto relacionado a isso, que muitas vezes talvez você não tenha pensado, minha irmã da SAF, ou você que esteja assistindo, mas a oração que você faz é missão. A visita que a SAF faz é missão. O cuidado da SAF é missão. A contribuição, seja financeira, seja de orar, seja de apoiar missionários, também é uma missão. O acolhimento que as irmãs têm também é uma missão. Cuidar das suas famílias também é uma missão. E ensinar a palavra de Deus é missão. Então, a gente acha que as missões só são feitas nos campos transculturais, mas cada coisa que a gente faz hoje na nossa vida, que é para a glória do Senhor, também é uma missão. Então, que as irmãs sempre perseverem nisso, entendendo de que existe muita coisa, assim, que o reino de Deus ele é cercado. Ele não é construído apenas pelo aquilo que se aparece nos púlpitos, não é construído somente por aquilo que está nas redes sociais. Há trabalhos que muitas vezes talvez não são tão dignos de aplausos ou que as pessoas não reconheçam. Talvez ninguém saiba, talvez, o que você esteja fazendo ou o que você faz para o reino do Senhor. Mas o ponto mais importante, que foi o que a serva de Naamã tinha entendimento, que era que Deus sabia. E isso é o que mais importa. Talvez a gente hoje chegue ao ponto de estou fazendo isso, estou pregando, estou ministrando na minha família, na minha universidade, no meu trabalho, e talvez você esteja correndo atrás de reconhecimento, ou talvez esperando que alguém chegue para você, nossa, como você está fazendo isso, parabéns pelo seu trabalho. Talvez as pessoas jamais vão reconhecer isso, mas continue, porque o próprio Deus, no devido tempo, Ele vai dar fruto, e Ele sabe, e Ele reconhece acima de tudo, o que é o mais importante. A menina não sabia o que Deus faria através daquela primeira frase, e foi uma das coisas que eu me peguei pensando justamente sobre isso, que foi o ponto que eu tratei antes, né? Eu vou voltar um pouco nele, mas que ela disse a frase de maneira talvez para a gente despretensiosa, mas ela não sabia qual seria o resultado daquela palavra. Ela não sabia se de fato Naamã seria curado, mas mesmo assim ela não deixou de fazer. E muitas vezes a nossa missão é essa, talvez a gente procure, as pessoas cheguem a nós enquanto crentes, e chega para a gente falando, eu preciso de oração, estou passando por essa dificuldade, estou passando por essa luta, e você fala, não, talvez eu não precise orar, porque talvez não aconteça nada. E é justamente isso que Deus não requer de você, Deus requer que você sim ore, que talvez sim você dê uma palavra de motivação. Talvez essa palavra que você dê não na sua cabeça vai gerar frutos, mas se a gente entrega confiando no Senhor, a gente vai alcançar o resultado. Talvez não seja o que a gente espera, talvez não seja no nosso tempo, mas a nossa maior missão é continuar proclamando o Evangelho. E a missão continua justamente isso, no dia a dia.
aquilo que parece pequeno para os homens pode ser inserido em um propósito muito maior. Vamos voltar, meus irmãos, agora só no verso de número 5, onde o rei da Síria respondeu, ao que Naamã tinha falado com o seu senhor. O rei da Síria responde: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo espero chegar até você. Saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que o cure de sua lepra. Só até aqui, meus irmãos, depois a gente vai voltar para o restante do texto. Talvez você não tenha muito a oferecer. E às vezes é meio contraditório a gente pensar nessa forma, mas talvez a gente não consiga viajar, talvez a gente não consiga ter recursos para pregar no mundo afora, ou talvez a gente não tenha uma posição de destaque. Mas a gente pode sim, a partir de amanhã ou a partir de hoje já, orar pelas pessoas que precisam ser alcançadas. A gente pode talvez não ter a capacidade ou talvez não ter o chamado especificamente para sair para o mundo afora, mas amanhã a gente pode continuar pregando a palavra do Senhor na nossa família. Talvez a gente não tenha uma posição de destaque hoje, mas a gente pode sim continuar evangelizando, cuidando, encorajando, e, acima de tudo, apontando para Cristo. A gente precisa entender que a nossa vida precisa ser sempre dedicada ao Senhor. E a nossa maior responsabilidade é ter fidelidade. Nossa maior responsabilidade é estar sempre fiel ao Senhor. Os resultados vai pertencer a Deus. A gente não tem que buscar atrás dos resultados. Eu estava assistindo uma das pregações, acho que foi o momento devocional de abertura do Supremo Concílio, e eu lembro que uma das palavras que foi falada foi sobre a nossa dependência que precisamos ter do Senhor. E eu entendo que os irmãos ali estavam talvez em um momento de muita euforia, de muita ansiedade para saber o que Deus tinha preparado para eles, mas é o Senhor que conduz a história. E é o Senhor que sabe o que é melhor para a gente e sabe o que é melhor para a sua igreja. Eu vi muitos comentários recentemente sobre sobre a reunião do Supremo Concílio, mas precisamos abrir mão de tudo que é falado, de tudo que é dito, talvez as coisas que são também malditas, de certa forma, e entender que o Senhor Ele conduz a sua igreja. E a nossa responsabilidade, sim, agora é orar por quem está lá, a nossa responsabilidade, sim, é continuar estando submisso às autoridades que Deus constituiu e estar sempre de olho para que a gente continue, de fato, exercitando essa situação de orar e de alguma forma, contribuir para o crescimento do Evangelho do Senhor. Talvez você não seja chamado para atravessar um oceano, mas talvez você seja chamado para atravessar a sua própria rua, para poder visitar uma casa do seu vizinho. E às vezes a gente pensa que o nosso campo missionário é somente quando as pessoas estão passando por dificuldades. E hoje a gente estava lá na casa da minha avó, até meu pai veio hoje, e eu lembrei de uma coisa que minha avó falou, que quando ele foi embora, enfim, ela disse que não entendia porque muitas vezes ele fazia esses esforços, de ficar vindo toda semana, tentar ver ela e tudo mais. Mas quando ele estava perto de sair, ele me falou que era a oportunidade que ele tinha para pregar para minha avó. E ele não foi nada combinado, mas direcionou totalmente com isso aqui. Talvez você não precise viajar para outra cidade, mas talvez você precise hoje mandar uma mensagem de conforto para alguém que você ama. E isso já vai ser suficiente. Talvez você não seja chamado para falar para milhares de pessoas. Talvez você nunca pregue num púlpito, mas você talvez é chamado para falar para uma única pessoa. E a gente precisa estar satisfeito com isso também. Talvez você não seja chamado para fazer uma grande obra, mas talvez você seja chamado para fazer uma pequena atitude de obediência. E talvez você não veja o resultado, mas isso não significa que foi inútil. A serva de Naamã, por mais que ela tivesse as suas dúvidas, por mais que ela, e eu digo mais, por mais que ela tivesse frustrada e desanimada, porque não sei se os irmãos, eu comentei no início, mas a serva de Naamã foi levada cativa.
Então, ela tinha todos os motivos para se rebelar contra o seu senhor, ele tinha todos os motivos para, talvez, até abandonar a sua própria fé, ela talvez teria todos os motivos para desistir. Mas, mesmo assim, ela não esqueceu do que Deus fez por ela, do que o Deus Todo-Poderoso que ela conhecia fez pelo seu povo. E mesmo que seja contra uma pessoa que, na sua cabeça, e tinha acontecido ali mesmo uma situação que foi para o mal dela, ela foi cativa, Deus tinha até propósito no cativeiro. E Deus tinha até propósito naquela pequena frase dela. E como Paulo lembra, né, lá em 1 Coríntios capítulo 15, acho que, se não me engano, verso 58, que ele vai falar que sabeis que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Que a gente continue perseverando. Seja as irmãs da SAF hoje, seja as sociedades que fazem parte dessa igreja, e seja o nosso dia a dia. A gente é chamado, muitas vezes, tem pessoas que são chamadas para ser crentes somente no banco. E não necessariamente vão assumir um posto de estar aqui na frente, seja louvando ou adorando. Mas isso não quer dizer que sua oração em casa, sua leitura da palavra é em vão. O Senhor tem propósito em tudo isso. Então a missão é de Deus e o poder também é dele. Então que a gente abra mão de nós mesmos, que a gente entregue a nossa confiança ao Senhor. E que a nossa oração hoje não seja talvez que peça para o Senhor lhe fazer reconhecido, mas que você peça nessa noite para que Deus lhe use da forma como Ele quer. Que por isso não possamos despertar e nem desprezar o que é pequeno. Sejamos fiéis onde Deus nos colocou. E talvez, como eu disse, né, eu sei que talvez seja meio repetitivo o que eu estou falando aqui, mas talvez você nunca seja chamado para uma missão transcultural. Mas a palavra do Senhor nos manda ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E justamente como eu falei antes, pode ser que seja do nosso lado, na nossa vizinhança, da nossa casa ao lado, esteja precisando de uma palavra de motivação nessa noite. Talvez corações estejam despedaçados, talvez famílias estejam desestruturadas, talvez amigos seus estejam sem esperança nessa noite. Mas que a gente possa tomar posse dessa missão que o Senhor nos deu e fazer com que preguemos a Ele e que sejamos fiéis. Porque, como eu disse, a nossa responsabilidade é ser fiel. Porque tudo aquilo que parece pequeno nas nossas mãos pode fazer algo parte de muito maior nas mãos do Senhor. Que possamos ter esse coração entregue ao Senhor. Que possamos ter a motivação de que precisamos fazer para a glória do Senhor e para o nome dEle. E mesmo que passemos por dificuldades nessa terra, e mesmo que talvez não tenhamos o dom de pregar a palavra do Senhor, mas que a gente possa abrir nossas bocas, entendendo que Deus é soberano, entendendo que nenhum dos acontecimentos é em vão, de que nada do que acontece na nossa vida não tem propósito. Sabemos que sim, tudo aquilo que Deus nos leva e nos lega tem propósito. Vamos para a conclusão agora, meus irmãos, que mais uma vez vai ser meio que repetido o que eu falei já algumas vezes, mas é justamente isso, que ela apenas falou e Deus conduziu todo o resto da história. Então que a gente possa, nessa noite, entender que mesmo que a gente não tenha o controle de tudo nas nossas mãos e que talvez a gente não tenha o controle de quantas pessoas vão ser convertidas através do que a gente vai falar, que a gente deposite a nossa confiança no Senhor, que a gente possa sim entregar tudo a Ele e que possamos cada vez mais nos sentir encorajados para que a palavra do Senhor seja pregada e o nome dele seja reconhecido. E que possamos também entender que essa missão é do próprio Senhor. Acima de tudo, meus irmãos, é para Ele. É Ele que conduz a sua história, é Ele que conduz a sua igreja. E um dos pontos que eu destaquei nessa noite foi justamente sobre a questão de que as pequenas atitudes fazem parte de grandes propósitos. Mas que não podemos esquecer que esses grandes propósitos é o Senhor mesmo que nos lega. E que tudo aquilo que fazemos na nossa vida, e tudo aquilo que pregamos, e tudo aquilo que oramos, que tudo aquilo que evangelizamos, e tudo aquilo que buscamos fazer nessa noite, e a partir dessa noite também, seja justamente entendendo de que é só o pontapé inicial, que estamos colocando o pé, e Deus com certeza vai colocar o chão na nossa vida, para que a gente continue perseverando, para que a gente continue entendendo que o resultado pertence ao Senhor. Uma das últimas frases que eu vou citar para os irmãos foi que Parker falou que não devemos definir nossas evangelizações em termos de resultados alcançados, e sim definir que nossa maior motivação da nossa evangelização deve ser fazer o que Cristo nos manda fazer.
que possamos pregar sem esperar nada em troca, que possamos pregar sem esperar o resultado imediato, que possamos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo e falar, eis-me aqui, como o profeta Isaías falou. Aquela história de Isaías impacta muito e talvez os irmãos também, de alguma forma, impactem. Mas Isaías chegou para o Senhor e falou, eu sou um homem que habito em uma terra de homens que são de impuros lábios, e eu também tenho impuros lábios, mas, contudo, não seja feita a minha vontade. E por isso ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, que possamos nessa noite também estar com esse coração aberto, entendendo de que o Senhor pode nos usar ainda essa noite, e que sejamos submissos para entender que o Senhor, Ele pode nos usar. Que sejamos fiéis no lugar onde Deus nos colocou. Muitas vezes, talvez você, como eu também me perguntei, quando eu me mudei para Cabaceiras, entendendo, assim, já tinha 15 anos da minha vida em uma cidade, já estava começando a estar numa fase da minha vida que eu não queria mudanças. E naquele momento foi o que foi necessário ser feito. Foi feita uma mudança, a gente foi cumprir o propósito do Senhor, e por muitas vezes eu me questionei se de fato eu deveria estar ali. Mas, quando a gente é fiel naquilo que Deus nos coloca na nossa mão, talvez você não alcance o resultado imediato, no sentido de que talvez você alcance aquilo que você queria, que no meu caso seria uma mudança. Mas talvez seja o processo seja o momento que mais Deus trabalha na sua vida, porque você vai estar onde Ele quer, e Ele trabalha justamente onde quer. Certa vez, em uma das músicas bem conhecidas pelos irmãos, do irmão Lázaro, né, ele falava que o deserto é a escola do Senhor. E, de fato, muitas vezes as dificuldades que a gente passa na nossa vida, os ensinamentos que Deus pode nos dar também são grandes. Então, que a gente seja fiel, que a nossa responsabilidade seja ser fiel ao Senhor, e que por tudo aquilo que parece pequeno em nossas vidas e nas nossas mãos, pode fazer parte de algo muito maior. Que possamos estar nessa noite com o coração entregue ao Senhor, entendendo que tudo é feito para a glória dEle, e que estamos nessa noite aqui, que estamos no meio de missão, para entender que tudo é para o Senhor. E que possamos também exercitar essa questão de que talvez a gente não tenha o controle do milagre na nossa mão, mas a gente tem a capacidade de dar uma palavra de motivação, que foi justamente o que aquela serva fez. Então, que sejamos servos assim, que muitas vezes talvez não entenda os propósitos do Senhor, talvez não entenda esses cativeiros espirituais que talvez você esteja passando, ou que talvez o cativeiro até físico que ela estava passando. Ela simplesmente falou, ela simplesmente deixou ser usada pelo Senhor. E ela conhece, acima de tudo, o Deus que servia. E por último, meus irmãos, ainda eu vou destacar o verso de número 10, 9 e 10, que diz que Naamã foi com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu, que mandou um mensageiro dizendo, vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Vamos ler o verso 11 também. Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo, eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da sua lepra e restauraria o leproso. Ele esperava o extraordinário. Ele esperava que a cura viesse através da palavra que o profeta dissesse. Mas o Senhor, muitas vezes, até mesmo quando a gente está cumprindo a nossa missão, Ele requer de nós fidelidade, que foi o que aconteceu com Naamã. Se Naamã não tivesse cumprido o que o profeta de Deus falou, ele não seria jamais curado. E esses 2 pontos, o primeiro da missão que já foi concluída, mas também que sejamos servos que estão atentos ao que é falado, que possamos obedecer aquilo que Deus nos leva e nos dá como missão, seja de ser missão, seja de fazer alguma missão, ou seja mesmo daquilo que chega ao nosso coração. Porque essas palavras, muitas vezes, que a gente acha despretensiosas, não são em vão. E muitas vezes eu me deparo isso comigo mesmo. Talvez a gente ouça muitas coisas no nosso dia a dia. Talvez muitas pessoas venham falar para nós, mas a gente, por muitas vezes, não está sensível ao Senhor, a gente acaba deixando passar aquilo que a gente poderia aprender. E Naamã, por mais que ficou indignado, por mais que não entendeu o porquê o extraordinário não aconteceu, ele falou, como os servos dele, né, falaram que ele não tinha nada a perder, basicamente.
Ele foi lá e se lavou 7 vezes. E para finalizar, eu queria dizer que Deus faz tudo perfeito. Vamos no verso 15 rapidamente, só para concluir o que eu queria falar. Depois de levantar ao homem de Deus, ele... Verso 14, meus irmãos, perdão. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança, e ficou limpo. Talvez você não dê muita ênfase a esse texto, mas a pele dele ficou melhor do que estava. E ficou parecida com a de criança. Ou seja, que os propósitos que o Senhor tem na nossa vida, eles são perfeitos. E que tudo aquilo que chegou na nossa mão e Deus nos legou, seja de ouvir ou seja mesmo de falar, Deus vai cumprir o seu propósito. Deus vai cumprir aquilo que Ele tem na nossa vida. E que estejamos submissos à vontade dEle. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Santo Deus, obrigado, Pai, por esta oportunidade. O Senhor sabe que não sou nada, sou apenas um servo que quer pregar a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor faça não das minhas palavras, mas da Tua palavra o nosso árbitro. Que possamos estar cheios de Ti cada vez mais. E que o Senhor não olhe para nós, Senhor, somente como... que não sejamos, na verdade, pessoas que têm um coração duro, que questiona os Teus propósitos, mas que sejamos servos fiéis, que sejamos servos submissos, que a nossa vida seja para a Tua glória e que possamos entender que nós temos missões diárias, que temos missões que estão ao nosso alcance, que não muitas vezes vamos chegar ao outro lado do mundo, mas que possamos, Senhor, em cada casa que chegarmos, em cada igreja que chegarmos, em cada ambiente que chegarmos, aproveitar a nossa geografia para pregar a Tua palavra, Senhor, aos corações mais desejosos, aos corações mais aflitos, aos corações mais desesperançados. Que possamos, Pai, trazer esperança, que possamos, Senhor, trazer motivação, que possamos, Senhor, trazer alegria, que possamos trazer fidelidade acima de tudo para a Tua glória e para o Teu louvor. E que o Senhor nos abençoe, nos ajude a entender, Pai, que missões se fazem de muitas maneiras e que possamos cada um tomar posse da nossa missão e exercitá-la para a glória do Teu nome. Então, nos ajuda, Pai, abençoa toda essa igreja, que é uma igreja missionária. E eu não falo somente dos missionários que a gente apoia, mas dos momentos que a SAF tem de oração, dos momentos que a UPA, que a UMP tem de fortalecimento e crescimento na Tua palavra, que a UPH, Senhor, exercita essa experiência já vivida, e que todas as sociedades, seja também o departamento infantil, que está ali para justamente doutrinar desde os pequenos, desde os primeiros passos, essa missão que é estar pregando o Teu Evangelho, que elas estão cumprindo. Que o Senhor nos faça, Senhor, missionários no ordinário e no extraordinário. Que possamos, Pai, ser servos consagrados, que não tem do que se envergonhar, que não tem do que temer e que está sempre submisso, Pai. E mesmo que as dificuldades batam a porta, e mesmo que as dúvidas cheguem aos nossos corações, e que mesmo que habitemos em um mundo de impuros lábios, que possamos dizer nessa noite e dizer todos os dias de nossa vida: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então, que o Senhor nos faça, Senhor, servos que estão motivados em agradar ao seu Senhor, em estar submissos à sua vontade e estar cumprindo os Teus propósitos, Pai. Talvez nessa noite estejam pessoas aqui ou pessoas que estão nas casas ouvindo essa transmissão sem esperança. Talvez estejam abaladas, sendo confrontadas pelos seus problemas, pelas situações diversas, pelas lutas que estão enfrentando no dia a dia. Mas que nessa noite, Pai, todos eles sejam preenchidos de Ti, sejam colocados e reanimados pelo próprio Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Que aquela pessoa, seja na nossa família, seja que está no ciclo de amizade, que a gente tanto quer que conheça a Ti, que aquela pessoa que almejamos tanto, oramos tanto, buscamos tanto para que ela se converta aos seus corações, que possamos entender que o que o Senhor requer de nós é fidelidade. O resultado é contigo, Pai. Que possamos descansar na Tua soberania, que possamos descansar no Teu amor e que a nossa vida, Senhor, seja para a Tua glória e para o Teu louvor.
Abençoa, Senhor, cada um que está presente aqui, nos faz missionários, nos faz pessoas que aproveitam a sua geografia para estar depositando a confiança no Senhor e reconhecendo que mesmo sem talvez ter o dom de falar ou talvez de ser missionário, nós temos também uma grande missão que o Senhor nos legou. Então nos ajuda a aproveitar isso da melhor maneira possível e que possamos, Pai, pregar a toda criatura, para que no nome do Senhor joelhos se dobrem e que toda língua um dia e já desde agora confesse que Jesus Cristo é o nosso Senhor, para a glória do Senhor. Então, muito obrigado, Senhor, por tudo. Te peço que o Senhor também abençoe, que essa palavra seja aplicada aos nossos corações e que sejamos servos fiéis, acima de tudo. É isso que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém.